Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Stark Imperator. E eu sou o Bruno Assis Aranha. E a gente tá aqui para falar sobre... Vingadores. A gente Olha tá aí. um pouquinho atrasado, né, pra falar desse lançamento. Vingadores 2 que a gente vai falar? Não, é o primeiro. Mas tem Olha que aí. falar que é mais um filme. Agora que a gente tá crescendo o número de fãs, Sim, a gente verdade. tem uma galera pedindo alguns filmes, É né? verdade. Então, um abraço pra você que pediu. Exato, Aí, que Vingadores. às vezes a gente cita alguns nomes e sempre faltam Bom, outros. e esse é o momento mais propício pra gente fazer o vídeo do Vingadores, Sim. além do lançamento, obviamente, que é o lançamento do Vingadores 2. Que a gente também vai fazer, isso é fato. E também o fato de que o Vingadores passou essa semana na tela quente. É verdade, passou. Exato. Resumindo, pega tudo que já teve de filme da Marvel entre 2006, 2008, 2005, 2006, na verdade, 2006, até 2012, junta tudo e... E pá. Mas ó, a vantagem é o seguinte, Bruno, tudo coloca dois caras com arco e tirinho. né, você não tem, né, cara, tipo, né, coitado do Gavião, que se não colocasse ele como um vilão ali, cara, qual a utilidade de um cara com arco e flecha? É verdade. Você tem um cara com o maior martelo do mundo, outro com escudo inquebrável, o que suas flechas são de adamante? É normal, ela... É uma flecha só. É. Ela explode. Mas ó, a às vantagem acho que a gente tem que falar é a direção. Assim, o vezes. Joss Whedon. Whedon, ele é um cara que ele é conhecido pela televisão. Ele fez as séries, Buffy, acho que é uma das Buffy que mais clássica. ficou famoso. Sim. Por Buffy, a Buffy gerou derivado, teve Angel. Sim. O cara fez a O famoso série... spin-off, né? Ou Sim. também chamado de spin-off. Também, que é o derivado. Não. Ele fez o Firefly. Uma Firefly, série fantástica, eu ficção recomendo. científica Ficção das científica. melhores. Olha Das aí, melhores. já vamos pedir. Eu tenho certeza disso. Já vamos pedir pra gente fazer o episódio de Firefly. Ó, eu vou falar alguma coisa, mas só no final do episódio. Espera a gente olha aí. chegar lá. Ai, ai, ai. Esse cara ele é conhecido por, de novo, o Firefly acho que é o melhor exemplo. Ele sabe trabalhar bem com um grupo grande de pessoas. O Firefly é uma série, mas em 2, 3 anos depois que a série lançou, ele conseguiu fazer um filme, que é o Serenity. Serenity. Eu conheci a série por conta do filme, e o Serenity é um filme fantástico. E o de ficção. Serenity ele é o filme que acaba a série. Acaba a certo? série, mas se A você série fosse assistiu o final, filme, cara... É que a série fosse final porque foi cancelada, né? Ela foi cancelada. Tem o quê? 12 episódios? 13. Mas o filme ele vai muito sozinho, ele se garante. O problema é que se você fazer que nem eu fiz o caminho contrário, você assistir o filme primeiro e vai pra série, dos segredos da série o filme já entregou. Já entrega, É porque ele né? encerra. É verdade. Mas a série trabalha outros temas de modo fantástico, isso é mérito do Joss Whedon. E ele trabalha com televisão, né? Como Joss diria Whedon. Steve. Eu falava Whedon, aí eu vi ele falando, Hi, I'm Joss Whedon. Joss Whedon. aí ele mesmo, né, você viu da própria boca dele que é o Aí Whedon, sim, vamos falar Whedon, né? beleza. É. E aqui a gente vê ele realmente trabalhando, né? Todos os A personagens. gente foi trabalhando antes, ele tava só de boa. Mas Não ó, fazer nada. um detalhe, hein? A Marvel fez muito bem porque a DC tinha chutado ele. Porque ele é conhecido. Ele é conhecido. In your face. Não, eu vou até Comics. datar daqui alguns segundinhos esse vídeo. Porque ele foi chamado pra fazer na época o filme da Mulher Maravilha. E a Warner não gostou da pegada dele, porque ele é conhecido por Buffy, é um dos maiores exemplos de uma mulher poderosa, uma heroína. E sempre, tipo, né, e ele sempre lutou por isso, pra ser igualdade da mulher, a valorização da mulher, de não ser objeto ou aduzir ela a ser salva. A gente vê nesse filme pelo próprio papel da Viúva Negra, Sim, do modo como ela tá na trama e até como ela como abre a trama, né? sim. E a Warner não gostou dele, da visão que ele tinha pra Mulher Maravilha. Você viu que até hoje não saiu o filme da Warner, eu vou datar agora, porque nessa semana que a gente tá gravando o vídeo, a diretora da Mulher Maravilha com a Gal Gadot, que ia sair, ela saiu do filme, por E diferenças aí? criativas. Sim. Ou seja, mais uma vez, Mais uma vez. mais e agora? uma vez, DC Comics. Começa do zero o entrar no projeto. cinema, Olha. mas e aí, fica né, nessa meia bomba. O pior é que a diretora da... Não dá pra viver de Chris Nolan pra sempre. Não dá, cara, não dá. Até porque o universo do Chris Nolan ele vai ser meio que desconsiderado, né? Já Essa foi, nova já foi, saga já foi. da Já DC, foi né? desde o Então, Homem de Aço. desde o Homem de E é Aço. engraçado que o ano que saiu o Cavaleiro das Trevas ressurge, né? O fim da trilogia do Batman foi o ano que surgiu o Vingadores, né? Sim. Eu acho que a vantagem é isso, cara. A gente vê, por mais que seja um filme de grupo, é um filme. A maior parte dele a gente vai ver os heróis lidando com um com o outro. Porque até então. Não é algo comum pra quem lê quadrinhos, acho que é comum a gente falar, pô, os heróis vivem no mesmo universo. Sim. Por mais que, sei lá, o Homem de Ferro vai lutar lá com o Mandarim, Sim. mas cara, o Thor tá lá cada um tem a sua cidade, Sim. protegendo sua Sim. cidade, e assim, eles não precisam de ajuda, por mais Isso, que o problema tanto- é muito forte pra cada um, É.
ele só vai pedir ajuda, sei lá, tipo, de último caso. Sim, que seria o quê? O gibi da Liga da Justiça, ou o gibi dos Vingadores. Dos Vingadores. Né? Então, assim, eu acho que isso que você falou, que o Joss Whedon, ele é um diretor que ele tá preparado, né? Ele tem essa experiência em tratar de grupos grandes. Isso, cara, é essencial pra fazer o Vingadores funcionar. Porque uma coisa é você fazer um filme de super-herói no estilo do Homem de Ferro, ou do Thor, ou até do próprio Batman, né? Peraí, você falou Homem de Ferro ou do Thor. Então, uma coisa é desses caras, Kung Fu. Outra coisa é você pegar esses caras que eles são protagonistas nos seus próprios filmes, trazer eles num filme que, assim, é um filme com 10 protagonistas, sabe? Então, assim, como é que você trabalha isso pra que não fique... Pra que você dê importância pra aqueles personagens e eles não pareçam que eles estão lá simplesmente a passeio, né? Eles apareceram lá. Isso é uma coisa que, como se disse, a gente que lê quadrinhos, a gente tá acostumado, porque... Isso sempre teve nos quadrinhos, né? Os crossovers entre heróis do mesmo universo, né? Você tinha Liga da Justiça, o próprio Vingadores, que eles eram grupos de heróis que se uniam. E assim, mesmo nos quadrinhos, como isso foi explorado inúmeras vezes, né? Algumas vezes erraram, claro, porque são tantas edições, né? Não tem como você acertar todas. E você sente claramente quando uma história é mal contada. Quando uma história do grupo dos super-heróis é ruim, ela é pior do que uma história ruim de um herói solo. Ela é mais forte. Porque você começa a achar tantos furos, né, no roteiro, na história. Você vai para aquele exemplo clássico. Fala assim, o Superman, ele faz parte da Liga da Justiça. Superman. Por que ele não vai e resolve tudo? Porque ele é o Superman, né? Por que ele não resolve tudo? Aí, claro, você tem que criar um vilão para justificar que o Superman não consiga resolver tudo sozinho. Ele precisa da mente de detetive do Batman, ele precisa controlar um golfinho, você precisa criar uma necessidade, ou um vilão mais forte, na verdade, que o herói não tem aquela capacidade, aí vai precisar se unir, e nesse caso a gente vai reutilizar um vilão que já tinha sido utilizado no Thor. Então a gente podia vir com essa premissa, tipo, verdade. Por exemplo, o Thor não conseguiu enfrentar sozinho o Loki, por que ele agora precisa de todo mundo? Mas mostra que existe, o legal do universo Marvel, esse filme, ele vale como um filme sozinho, dá pra você aproveitar, você não precisava ter assistido todos os filmes até então, mas você percebe que ele ainda faz parte de um plano maior. Ele dá dicas dos outros filmes. Isso é fantástico. A cada encontro de personagem, a cada apresentação de personagem, eles citam fatos que aconteceram nos filmes anteriores, ele resume em poucas palavras, mas eficiente, sem até dar spoiler. Sim, mas bem de leve, bem né? de leve. Assim, só coisas que realmente são muito importantes pra trama, por exemplo, o Tesseract. Sim. Da onde surgiu? Ele tem que falar. Você entende, por mais que o Loki é o mesmo, ele tá com algo a mais que ele não tinha, né? Mostra que ele fez parceria com alguém que deu um cetro pra ele lá, que ele é um poder. Sempre alguém meio sombrio, assim. É o cara sombrio. Cara, é que nem o Nick Fury conversando com aqueles três, a galera, tipo... A galera assim, sombra, e você percebe que... Tipo, se é pra fazer assim, fala o telefone, não mostrar a cara. Se é pra ficar sombrio, né? Mas, cara, aí eu falo que isso aí é linguagem de quadrinhos, cara, porque você tem que apelar para o aspecto visual. Não só de quadrinhos, como do cinema. Exato, mas nesse caso, cara, você tem que, ilustrar de uma... O legal do Vingadores é isso, é o exagero e ser maior que a vida, sabe? É a estética de quadrinhos, né? Você vê que, por exemplo, quando os políticos, eu imagino que são políticos, com certeza, cara. Quando estão os políticos ali... Tem cara de senador, aliás, parece o senador do Sin City, né? É o mesmo cara. Tá vendo? Ele é um caniço que eu tenho certeza. Work, né? Se não for também... Então, e aí você vê que quando estão os senadores lá falando com o Nick Fury, eles usam até, por exemplo, tem lá a chave criptográfica correndo do lado da tela pra mostrar que é uma transmissão secreta, super segura. Tipo a hotline que tinha entre o JF Kennedy e o Nikita Khrushchev. Que um falava direto. Soltando uma bomba, era um telefone, dizem, né? Era um telefone, tinha uma linha específica, passava pelo Atlântico e tal, sei lá por onde, né? Pelo Pacífico. Sei lá por onde atendeu aqui e o outro atendeu lá também. Exatamente. Super secreto. E essa lógica, né, dos quadrinhos, e você vê que, apesar do Loki ser o vilão principal, digamos assim, o Loki também se juntou num time de super vilões. E ele é um meio para um fim, porque na verdade o Loki ele precisa abrir caminho, porque cara,
se você for ver, só no último ato você vai ver uma invasão alienígena. Sim, os Chitauri. Os Chitauris. Quem Né? são os Chitauri? Não confundir com shiitake, né? Porque Não confunda com a gente fala de camarão que não são camarões no Distrito 9, né? Aqui, esses alienígenas aqui. Que é engraçado, cara, porque... Os fungos são mais parecidos com animais do que os vegetais, é por isso que é engraçado. Eu acho justo. É por isso que tem remédio que você passa para fungo que é tão difícil de tirar o fungo. Viu só? Pra você que tem colher, Vocês sabem eu não tenho colher aqui. Vocês sabem que o maior ser vivo do mundo é um fungo? Ó, Que olha. ocupa o tamanho de acho que 20 campos de futebol. É Caramba. um animalzão, cara. Da hora, né? É um Você tá animal. falando aqui só com neve, ninguém sabe o campo de futebol tamanho. O fungo é capaz deles conhecerem, né? O engraçado, cara, é que os Chitauri, na verdade, era pra... Eles, na verdade, os alienígenas desse filme eram pra ser os Skrulls. Os Skrulls. São os Skrulls genéricos. Porque eu acho que eram os Skrulls. Eram os Skrulls. Porque, na verdade, os Skrulls são vilões do Quarteto Fantástico. E Sim. quem tem os direitos de explorar no cinema é a Fox. Ah lá. Que é a que produziu os filmes do Quarteto Exato, Fantástico, então... né? Então, pra explicar, os Skrulls são do quadrinho da Marvel, Sim, né? sim, São os alienígenas isso. vilões do quadrinho Isso. da Marvel. E que surgiram no Quarteto Fantástico e depois E por começaram isso- a aparecer em todos os gibis. Tem, por exemplo, um arco de histórias da Marvel que chama Invasão Secreta, isso é que bom. trata da invasão dos Skrulls, que eles são Transmorfos, transmorfos, ou seja, eles assumem a forma de outras pessoas e tal. E tudo bem com isso, ser trans, não tem problema. Não tem, não. Totalmente igualdade de gênero Justo. mórfico aqui, Certo. sem problema. E assim, os Skrulls, eles são vilões que se originaram no Quarteto Fantástico, né? Então eles precisavam de vilões alienígenas aleatórios pra usar. Porque tem, né, o grande por E eles trás não de podem todos usar esses os alienígenas, que até a gente vai falar aqui, por mais que a gente ainda vai discutir muito, é o Thanos, né? Thanos. O da Que, manopla, cara, o Thanos. eu não sabia disso. Então, você que assistiu o Guardiões da Galáxia, ele aparece já. Sim, já é sim. o ator já que vai ser ele, né? Porque até então era um outro cara, né? Genérico. Ah, é também. verdade, é o Josh Brolin. Josh Isso, Brolin. Josh Brolin. E eu achava, pelo queixo do Thanos, eu achava que ele era um Skrull. É, porque eles têm esse Só que eles são verdes, né? É, sim. E, Ai, na como vocês são época- preconceituosos, não pode ter o queixo que já chama de Skrull. E aí, né? Sim, ele parece um Skrull na cena, né, dos É. pós-créditos. E aí, você vê, olha só que... Também esse cara da Marvel também é safada, né? Porque eles não podem usar os Skrulls. Então eles criam os Chitauri. Que são tipo ETs genéricos lá. Aí eles criam o Chitauri. E aí no gibi, de repente, não tem mais Surge- Skrulls. Não começa a não aparecer mais Skrull em lugar nenhum, só Chitauri. Só. Ou seja, eles não têm o direito dos personagens, eles vão varrendo pra esquerda. E aí, pô, Vamos mensurar aqui em dólares quanto valem os Skrulls, que é absolutamente zero, né, cara? zero, sim, exatamente. Estão cagando Mas, ó, nos por falar Skrulls. Se isso, fosse ou não fosse, a Marvel é malaco mesmo nesse sentido, porque ela fez no gibi o Justiceiro matar os atores do novo Quarteto Fantástico. Cara, isso, né? E aí ela cancelou. Aí que tá. Absurdo. Dizem que é por conta do filme, porque assim, o que eles fizeram de sucesso do filme, do gibi do Quarteto Fantástico, não resulta em sucesso pra Marvel em si nos filmes. Sim. Então eles cancelaram o gibi do Quarteto. E é bom explicar que talvez a gente esteja pulando um pouco do porquê o Skrull, sendo do quarteto, a Marvel não pode usar, né? Sim, porque, Porque a Marvel tem essa história da Marvel quando ela ficou quase quebrada E sim, começou a no vender final dos direito dos anos, filmes. final né? dos anos 90, a Marvel ela ia quebrar, ela ia falir. Uhum. Tanto que eu acho legal que eu sou colecionador de bonecos. E tem uma marca de bonecos que chamava Toy Biz, que fazia... Se você lembra de Marvel Legends, ela já foi dona da Marvel uma época. Uhum. E a Marvel ela ficava trocando de dono assim. Diferente da DC Comics, que quem é dono é a Warner, que tem a Time Warner, que a American Online então, já foi dona. mega Ela conglomerado. faz parte de uma... Independente se não faz sucesso, o gibi, tem um por trás que banca ainda. É. A Marvel não, tinha que se garantir. Então o que ela fazia? Ela vendia os direitos de uso do personagem no cinema. Ela não estava Sim. vendendo... Ela não vendeu o personagem. é. Uhum. Que nem aconteceu na década de 60, por exemplo, Isso. vários personagens foram comprados mesmo de outras editoras, tanto a Marvel quanto a DC. Fazia, é natural, normal fazer isso. Sim, sim. E aí no caso da Marvel, ela vendeu um dos grandes Começou por sucessos. Homem-Aranha. Sim, teve. Antes disso ainda teve X-Men primeiro, que foi da X-Men, Fox. Uhum. O próprio Blade, né, foi também. O Blade Sim. acho que era da. Apesar que o Blade ele já é mais uma linha meio B dos quadrinhos, Ele é meio B dos né? quadrinhos que era o X-Men, pesado. o X-Men, X-Men é cara, grande, o X-Men é gigante. Pô, né? fez um puta sucesso nos anos 90 com desenho animado. E desenho animado gera brinquedos que gera dinheiro, por exemplo. O exemplo que eu dou do George Lucas, ele fez dinheiro não só com os filmes de Star Wars, com merchandising. É. Ou seja, boneco, tudo que fazia parte de Star Wars, que era tático, que dava pra você comprar por a marca ali. Foi a grande sacada, inclusive, do contrato que ele fez com Sim. a distribuidora, não sei Era qual Fox. distribuidora era a Fox, que é exatamente isso, né? Ele falou assim, não,
eu quero uma parte menor dos lucros do filme. Dos direitos do filme, mas você me deixa fazer os merchandising e tal. Merchandising, whatever, tá ligado? Eles não estavam pensando nesse modelo de negócio que poderia ser importante no negócio. Foi a mina de ouro. Foi a mina de ouro do George Lucas e até hoje. Ele é um cara riquíssimo. Não, vendeu pra Disney, né? No caso, hoje a Marvel é da Disney. Mas antes disso, a Marvel só chamou a atenção da Disney, porque aí depois de vender os direitos, quando a sacada veio com o Homem de Ferro. Porque até então, nos quadrinhos, Homem de Ferro, Thor e Capitão América, eles não eram sucesso de venda. Não, nem um pouco. Eles eram até meio underground, até pra quem era leitor de gibi da Marvel. Né? Assim, o Homem de Ferro aparecia, o Capitão América aparecia. O Homem de Ferro nunca teve a popularidade, por exemplo. Ele não tinha, acho que o personagem do Tony Stark não tinha o carisma do Robert Downey Jr. Não, inclusive inverteu o personagem nos quadrinhos, né? Pra ele ser um pouco mais parecido com o Robert Downey Jr. E inclusive assim, a minha medição de popularidade de quadrinhos é assim, a minha mãe conhece ou não. Né? Boa. Lançou X-Men, minha mãe, olha... Ela não sabe o nome do Wolverine, mas ela sabe quem é o Wolverine. Boa. Ela sabe quem é a Tempestade. É verdade. E, cara, depois que começou, por exemplo, ter o filme do Homem de Ferro, hoje ela sabe quem é o Homem de Ferro. Então, assim, pô, você pega um personagem que nem os próprios leitores da Marvel conheciam. Aí, claro, sempre vai ter não, eu sempre li o Homem de Ferro e tal. Sempre li Guardiões da Galáxia, desde o começo. Sim, sempre conheci a árvore gigante que fala. Então, assim, eles tinham tem muito pouco acesso, né, a esses outros personagens. Marvel era basicamente Homem-Aranha e X-Men. Cara, Homem-Aranha sempre foi, por mais que o universo ali por mais que os direitos foram pra Sony, né, eles venderam e foi o que realmente fez um sucesso no primeiro e segundo filme. Cara, até o terceiro foi, por mais que de crítica, foi um sucesso, né? Ele deu lucro ainda. Nos quadrinhos sempre foi o que mais vendeu, né? Então a Marvel acho que sempre, o que representava mais a Marvel acho que era até o Homem-Aranha. E os X-Men eram mais fáceis, né, de identificar. E depois dos filmes do Homem de Ferro, o Homem de Ferro ele passou a vender mais do que o Homem-Aranha, que era o grande carro-chefe da Marvel, né? E hoje em dia ele é ainda o herói favorito de muita gente, né? E foi o filme que salvou a Marvel. Porque foi o primeiro filme produzido pela Marvel. Isso. E parceria com distribuição. Ela investiu o dinheiro dela pra produzir o filme, mas quem garante a distribuição ao redor do mundo são alguns estúdios. Por isso que a gente tem hoje, não tem hoje mais, sim, a curto prazo um filme do Hulk anunciado, porque os direitos ainda estão com a Paramount. Então são vários detalhes, por exemplo, agora o Homem-Aranha não fez tanto sucesso comercialmente com um reboot com o Andrew Garfield. Aí o que aconteceu? Fez uma parceria com a Marvel para poder usar ele. Usaram o Homem-Aranha no filme. Pra fazer um crossover com Garfield também. Exato, porque o Jim Davis. Por que não? Por que não? Falando e é legal até os dois personagens que vão aparecer agora no Vingadores 2, né? A Feiticeira Escarlate e o Pietro Maximoff. Exato. O Mercúrio, eles também são do X-Men, assim, então... É que tá. Então, e aí... Ao mesmo tempo que eles são do X-Men, são mutantes, eles são Vingadores, uma vez que aí você divide os direitos. Entendi. E só que aí o que acontece? Eles vão ser... Tem também os Inumanos, que são tipo mutantes do espaço. Eles não são mutantes, né? Eles são inumanos. Então, a evolução, aí não sendo mutantes, você pode usar porque não é mutante, então não é X-Men. Porque o direito dos mutantes é da Fox. Então por isso que o Mercúrio, ele pôde estar no filme no último filme do X-Men. Inclusive foi acho que a melhor participação do filme, né? Boa. E aí agora eles vão colocar o mesmo personagem no Vingadores 2. Só que ele não é um mutante, ele é um inumano. Então o que é assim? A diferença na real é nenhuma. Eles são personagens com poderes. E aí, o legal é que um fica cutucando o outro, né? Porque são personagens que não fazem a menor diferença. Mas se você usar, você ferra o outro filme. Então eles ficam fazendo isso. Não, e aí eu acho, cara. E aí tem a malaquice da Marvel de novo, de que você começa a pegar os últimos gibis, eles são inumanos. Então, cara, assim, eles estão com a faca e o queijo na mão, na verdade. Porque o gibi, na verdade, eles sempre vão ter, né? Então... Sim. E a vantagem, cara, eu acho que o gibi ele sempre é fonte de inspiração. Eu acho que assim, eu não acho que se deva, por exemplo, o cinema, o gibi refletir o cinema. Eu acho que isso não deve conseguir por esse caminho, porque são versões diferentes. Eu acho que isso na DC fica mais claro. Por exemplo, a roupa, sei lá, a história do Batman são legais, mudou. Os filmes não são. Não, o contrário, tudo é legal na DC. Eu tô me confundindo aqui. Ataque de oportunidade. No gibi você tem a coisa que é ilimitada de produção. Sim. Isso te dá liberdade, criatividade. Do mesmo jeito que a gente fala, por exemplo, que a vida imita a arte, a própria arte cria coisas, pega na ficção científica principalmente. Dá um exemplo básico de Star Trek. Star Trek.
O StarTAC, você acha que ele veio da onde, inspiração? O Motorola StarTAC, o primeiro celularzinho de flip ali. Você vai falar, porque hoje a gente não acostumado com smartphones bitelões. A gente tá falando uma galera que nem antigamente, quando o telefone só servia pra falar, você tinha um comunicador na Enterprise, que era um comunicador só de voz. Sim, que você abria... Que você fazia, né? Scotty. Beam me up, Scotty. E aí, no StarTAC, ele tinha essa pegada de flip, né? Ele foi revolucionário. Revolucionário, cabia numa mão. Não, e várias tecnologias, assim, o iPad é uma delas, a gente tem algumas cenas que eu não sei quem tá com tipo um tablet. Um tablet. E até uma coisa bizarra, assim, que é de simples, essas portas que você chega, ela abre pra você. Porque isso não existia antes, cara. E aí, hoje em dia tem tipo, a MPM, qualquer posto de gasolina, cara. Tem essa porta. A gente vive no futuro, não se esqueça disso. E uma coisa acho que vantajosa da Marvel dos quadrinhos é que assim, os próprios quadrinhos também às vezes precisam se renovar. Sim. E uma coisa que eu acho que a Marvel fez fantástica, porque a gente tem o peso da cronologia. Certo. O peso da cronologia, o personagem tem 70 anos, a pessoa precisa ler 70 anos de história pra entender. Impossível. Impossível. Né? Até porque, por exemplo, se você for pegar as histórias mais antigas, elas ainda têm um tom de inocência da década que elas foram publicadas. Mas as inovações, às vezes, elas são periódicas, mas a Marvel veio com uma pegada chamada Universo Ultimate. Que no Brasil começou como Marvel Millennium. Mas, cara, agradeçam ao Mark Miller que fez os Supremos, né? Que no Brasil é Supremos, mas são os Ultimates. Universo Ultimate. E a gente tem que agradecer ao Brian Hitch, cara, porque o universo visual foi o desenhista que criou, junto com o Mark Miller, que é o roteirista. Mark Miller, roteirista de quê? Kingsman, pô, Serviço Secreto. Que é um cara que, né, hoje o cara ele até saiu das grandes editoras, principalmente da Marvel, onde ele fez trabalho mais recente, pra fazer o Millerverse, né? Porque ele viu que... Dele, né, mais porque o cinema, os quadrinhos toda vez que você fala de Mark Miller, eu lembro do Miller que jogava na lateral da seleção brasileira. Jogou no Palmeiras. E do São Paulo. E aí eu fico pensando, tipo, pra mim ele é o desenhista, por isso que é engraçado. Mas ele só escreve. O desenhista é o Brian Hitch, cara. Que fez o próprio rosto do Samuel Jackson, ou seja, já deu emprego pro Samuel Jackson. É verdade. Ele fez a gente pensar. Ele fez o Nick Fury já pensando no Samuel Jackson. Porque no gibi, o Nick Fury era um cara... Era um cara totalmente diferente, né? Sim, ele era negro, etnia, ele não era um cara negro. Ele não lembrava nenhum ator. Por conta do estilo de desenho na época. E outra coisa ele era um cara meio herói de ação dos anos 50, né? Um cabelinho meio penteado, bigode, aquele grisalho aqui do lado. Aí o Brian Hitch pensou assim, quem que é o cara badass? Porque o Nick Fury tem que ser badass motherfucker. Quem é o mais badass motherfucker? Não há outro. Samuel L. Jackson. And I dare you, I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. E cara, uma das vantagens também do desenho do Brian Hitch nos Supremos, cara, é a roupa do Capitão América. Porque é a roupa que a gente vê no filme do Capitão América, o primeiro Vingador. Eu dei uma desafinada porque eu dei uma rota e eu desisti de arrotar. Graças a Deus que o YouTube não tem cheiro. Nossa, cara. Pode segurar essa tecnologia, Google. E isso é outra coisa, vamos entrar, que assim, que me incomoda é a roupa nos Vingadores do Capitão América. Certo. Eu acho que é o único cara que... Cara, o filme é colorido, o filme ele é maior que a vida, ele é tudo grandioso, épico. Mas a roupa do Capitão América parece que é um cara de fantasia, sabe? Um cara fantasia. Assiste a nossa introdução do Batman, o Cavaleiro lá, o Batman que a gente fala a trilogia do Nolan. É eu vestido de Batman, mas se eu pegasse a mesma fantasia de Capitão América. Capitão América, sim. Eu sinto isso, porque... É verdade. Você vê os outros têm uniformes. Mas eu acho isso muito Thor também, cara. O Thor pra mim, ele tem aquele hairdo, aquele cabelinho. Ele tá meio... Ele é capa de livro de romance... Sabe? De adolescente, assim. Não, de moleque. E aí eles meio que deixam o cabelo propositadamente um pouco largado, entendeu? L'Oreal. Eles colocam assim, mas aqui um pouquinho, não, ele é meio descuidado, ele é um cara... meio bruto. Meio bruto e tal. Mas pra mim aquela capa dele, e tipo, ele tá sempre assim... Nos lugares. Então, mas se você eu acho que você tem inveja do tríceps do Thor, cara. Cara, quando ele vai lutar, mas isso não tem nada a ver com o assunto. Quando ele vai lutar, ele coloca os braços de metal lá. Que parece metal, né? Mas é tipo uma cota de malha asgardiana. Asgardiana, sim. Ou seja, ele tá como é que é? Mithril. Mithril é o Senhor dos Anéis. Mas nesse caso ele tá sem capa quando ele tá com os braços de fora. Então, ele tá sem capa. Tá. Mas acho que pra equilibrar a Goofy, né? É tipo uma roupa de batalha asgardiana contra tipo roupa civil. Eu entendo toda a explicação técnica. E aí você tava falando da roupa do Homem-Aranha? Do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Thor. Então,
Você tá falando da Vamos chamar as meninas pra falar de moda aqui? Você tá falando de roupa? Então, figurino. O figurino do Capitão América, eu acho que ele é propositalmente, né? Ele é mais toscão mesmo. Sim. Acho que é justamente porque, pelas dicas que o próprio Samuel Jackson dá, né? Quando ele fala assim que, talvez a gente precise de alguém mais old-fashioned mesmo. Você sempre confunde, não é o Coulson que fala isso aí. Que pariu, eu confundo todas as falas do Coulson com o Samuel Jackson. Pra mim eles são o mesmo personagem, só que um é o good cop e o outro é o bad cop. Boa, sabe? Na verdade, cara, eu ouvi falar que o Paul Thomas Anderson disse que eles são os mesmos personagens. Que, na verdade, o Coulson, ele ajudou a construir essa roupa nova. Ele tem toda a tietagem. A tietagem, cara, eu comparo o Coulson comigo. Calma, eu vou explicar. Que você é um agente secreto fodão, é isso? Quem dera. Eu sou um pouco menos, eu sou, cara, Você participou de um seriado que não deu certo, é isso? Não, pior que, puta, não é nem por isso. É que assim, toda vez que eu encontro o Ivan Reis, cara, que é o desenhista da DC... Cara, abraço, Ivan Reis. Abraço. Não sei se você assiste, né? Que ele tá desenhando. Cara, eu sem brincadeira, tipo, eu fico tremendo com o cara. Você pode assinar esse gibi? Cara, já pensou se ele tweeta assim, sempre desenho, pensando no ouvindo você? Puta ideia, cara. E cara, é o mesmo esquema com que eu vejo assim com o Coulson do Capitão América. Que ele é todo fã, Então quando ele construi. Imagina, cara, você ser capaz de construir a roupa do seu herói assim, não, eu que dei uns toques. E aí realmente vem esse questionamento. Será que o mundo, né, isso aqui não tá ultrapassado, né? Old fashion, né? E aí ele fala, não, às vezes é o que a gente precisa. É um old fashion. Mas ó, um dos meus problemas não é só o tecido da roupa, mas acho que é a máscara. Mas eu acho que tem a ver com o que representa o Capitão América. Ele é o escoteiro e ele, de novo, é pra inspirar. A máscara dele não tem uma sobrancelha franzida pra definir, sabe? Tipo, dar intimidar. Certo. Como o Batman de 88 do Tem que ser uma máscara. O próprio também tem Tem sobrancelha? É que ele é feito com relevo, né? Não é um traço, né? É um relevo. Só que sim, eu entendo, parece que ele perde um pouco de expressão. Parece, Pelo fato de não ter aquilo pra não parecer agressivo, né? Um cara de bobo e tal, mas... Então, e assim, eu acho que o Capitão América, né? Ele tem esse papel muito bem definido de ele ser o bastião moral dos Vingadores, né? E ele é o cara old fashioned. Total. Né? É o herói às antigas. E é legal porque isso mostra que a Marvel pensou em tudo desde o começo, né? Assim, eles escolheram os personagens e aí isso começa desde os primeiros filmes de cada um. Sim. A apresentar os personagens, e isso tira o peso de os Vingadores ter a história da origem, a famosa história que você tem que apresentar o personagem, porque foi todo um plano que assim, agora, tipo, você já conhece o Iron Man, você já conhece o... Mas isso é legal, cara, e pra quem não conhece assistir os Vingadores, você vai ter que nem eu falei no começo do Jokers, você vai ter essa apresentação. Só que de forma bem sutil. E aí a pessoa que assistiu lembra e fala, pô, que legal, eu vi isso que o Hulk tá falando aí, que ele cagou o Harlem, eu tava lá, eu assisti, entendeu? Mas quem não ouviu vai conseguir entender a definição do que é esse personagem. Essas poucas palavras. Primeiras cenas, por exemplo, que aparece o Tony Stark, ele já tá sendo irônico, ele já tá sendo mala, e ao mesmo tempo sendo genial. Com tudo. Mas uma coisa que você tinha reparado, que eu achei fantástica, cara, que antes da gente gravar que você falou, como que são a primeira aparição de cada personagem? Sim, então, isso é uma coisa que assim... acho que voltando um pouco dá pra ligar com isso, que eu tava falando que o Capitão América ele é o bastião moral, né, dos Vingadores. E ao mesmo tempo você tem um herói moderno, você tem o herói showman, o herói que rouba a cena, que é o Tony Stark, né, que é o Homem de Ferro. Que é o gênio, bilionário, playboy e filantropo. E assim, ele tanto rouba a cena em todas as cenas, ele rouba a cena em todas as cenas que ele aparece, em todos os planos que ele aparece. Ele rouba a mesma em todas as cenas. Não só para português, vamos usar o Mesóclise agora. Então, ele rouba a cena em todas as vezes que ele aparece em tela, né? E porque ele é divertido, ele faz piada tal, e ele é o retrato da geração moderna. É o que a geração moderna quer. Que é um herói descoladão, foda-se, tá cagando pro mundo. E esse é o Homem de Ferro. Tanto que, e aí vem o que você comentou, a apresentação dos super-heróis, né, conforme o filme vai rolando, você primeiro vê os super-heróis à paisana, né, ou seja, sem o seu uniforme, você vê primeiro lá o Capitão América treinando né, no saco de pancada,
você vê o Hulk lá cuidando da menininha, Sim. você vê a Viúva família Negra. fantástica, ela mostrando o lado Sim. espião dela, Ela né? mostrando o russo. lado espião, não É o lado russo, super-heroína. Exato. Porque você sabe que ela tá falando russo com os caras. Com os caras, Você sabe que, então. que ela é diferente. Então, você nunca viu o filme. você- E mostrando também, assim, ela sem os poderes antes de mostrar ela com os poderes. né? Exato. Mas, na verdade, ela não tem poderes, é as habilidades. Então, habilidades. E você acha que ela tá em defesa, Sim. e aí tipo, era só um dia de E trabalho você vê que não. tranquilo pra Exato. ela. E assim, então você mostra sempre os personagens na sua forma humana, digamos assim, pra depois você inserir o elemento, o heróico, né? O Homem de Ferro não. É o oposto, né? A primeira vez que o Homem de Ferro aparece, ele já está com a armadura, Sim. fazendo Homem de Ferrosices por aí. Consertando Exato. coisas e voando e não sei o que. E aí você vê que ele realmente não é de ferro, porque ele tá no fundo do mar e ele não enferruja. Ele não então, enferruja, veja é só. uma liga diferente que eles explicam em todos os outros filmes dele. Eu tô zoando. Será que explicam? Nossa, na Marvel aí. Então assim, eu acho que isso foi uma decisão, Lógico, foi muito bem estratégica e bem pensada, pensada, foi é. estratégica. Cara, você tem que pensar muito bem na hora de juntar esses personagens pra fazer funcionar. Exatamente. Eu já tenho a teoria de que o Homem de Ferro não queria cenar lá embaixo da água, porque ele não queria se molhar, porque o cachê dele é muito caro, e aí eles deram um alto. jeito de inventar. Inventa com a armadura aí. Não, isso é legal de falar porque assim, existe essa briga dentro dos atores de. Você falou do Homem de Ferro que ele rouba o filme, e ele é realmente o ator mais pago, melhor pago de todo o elenco, né? Porque ele foi o que teve a maior bilheteria de todos os filmes anteriores. Ele foi o que alavancou a Marvel a fazer Sim, filmes né, de sucesso aí Exato. também, né? E aí você tem essa personalidade forte, né, do Homem de Ferro meio que dando o tom do filme até, em vários momentos. Mas tem... E aí você tem o Hulk, que ele é o cara que ele é o gênio, não o gênio no sentido... Não é o gênio cool, que é o Tony Deixa eu Stark. falar, cara, ele Ele é um assim, gênio indomado, digamos assim. Indomável. os Ele é dois, gênio indomável. é a primeira vez que a gente vai ver alguém de um intelecto como o do Homem de Ferro, como o do Tony Stark, na verdade. Sim. Porque o Tony Stark, ele se sente superior a todo mundo. Uhum. Então por isso que ele é ácido. E ele é o lado cool de será que existe? Ou será que não foi criado por ele? De você ser inteligente. E cara, os caras mais inteligentes, tipo, por exemplo, pega na escola, os nerds. Tipo, Normalmente são os caras retrair, por que reclusos. os caras criam quadrinhos? Porque é o escapismo, porque a realidade ninguém a gente aceita, vamos pro escapismo, os caras inteligentes. Sim. E o Tony Stark respeita o Bruce Banner, que é um lado realmente nerd. Do próprio Tony Stark, né? Ele falou, eu li o seu artigo Eles se sobre respeitam, raios cara. gama e tal. E é Isso legal também a química entre os dois funciona muito bem. Não só na cena que, o Hulk até então você não sabe que ele sabe se controlar como Hulk. Então todo mundo, não deixa o cara nervoso. Deixa o né, não vamos... Deve ser legal o seu Hulk, porque todo mundo quer te fazer feliz, tá ligado? E aí chega o Tony Stark, você tá com medo, dá um choquinho nele. Começa a cutucar. E o Ele Capitão começa a América fica literalmente alfinetar o Hulk. E aí o Capitão América fica puto, mano, para com isso, né? Tipo, Você vai causar um perigo e tal. Então mostra bem esses dois opostos, porque mais que a gente pode falar que o Trubet tá sozinho é por conta do Hulk, mas acho que também tem a ver por ele ser um cientista. Ele não tá ali à toa também, ele é chamado porque ele é o maior entendedor dos raios gama. Sim, claro. É um manjador de raios gama. Que foi também um technobabble, né? Óbvio, né? Vamos inventar aqui. Cara, o filme Elemento de dele- raios gama. Poderia ser qualquer coisa. o Tesseract, Que lembra mesmo o gibi, né? Sim. Esse negócio de vamos justificar de um jeito totalmente esdrúxulo, né? De coisas de outras dimensões e tal. Então acho que é isso, a gente vai ter realmente... A maior parte do filme é essas relações entre os personagens. Acho que o que define, além de ser de gibi, cara, se juntar 2 heróis, 3 heróis, se eles não brigarem no primeiro encontro, não é um gibi. Você conseguir fazer isso bem feito no cinema, é o que a gente encontra. Eu acho que isso foi fantástico, porque o Loki é a cola. Ele causou ali, tal, e aí você tem lá ele é bem Loki, né? Ele é bem Loki. É bem louco. Aí você tem lá o Capitão América e o Homem de Ferro querendo levar em custódia. O Homem de Ferro quer resolver dar do jeito dele. O Patriota quer seguir as regras. Sim. E aquele cara ele ainda é o irmão de um deus. Sim. Então eu E falo, aí- mano, esse assunto terreno não me importa, ele é de Asgard, Sim. vamos resolver em Asgard essa parada. E aí então, vocês têm o Thor. O Thor, eu acho que ele fica um pouco deslocado no filme. Cara, eu Porque concordo. apesar do vilão ser o irmão dele, e às vezes até eu penso que talvez foi por isso, vamos dar... Puta, como é que a gente vai dar importância pro Thor no Fica- filme?
vamos pegar um vilão do universo dele. Então assim, porque o Thor ele fica um pouco deslocado, porque como a gente já disse... apagado, não tem nada que você exato, lembre dele que você fala, ele é fundamental pra história. Exato, os heróis eles têm São bem definidos muito bem definidos no papel que eles vão ter naquele grupo, né? Exato. E aí o Thor ele acaba ficando meio deslocado, né? Como a gente disse. Sabe quando ele fica mais deslocado? Quando eles levam o Loki embora, ele fica deslocado. Caralho. Agora a pergunta porque eu lembrei. E os personagens eles estão muito bem definidos os seus papéis e o Thor fica um pouco, né? Um pouco. Ele é porradeiro, né? Sim, mas ele é um porradeiro genérico, né? Você poderia colocar qualquer outro herói que dá porrada. Tipo, sim. Poderia ser o Demolidor, sabe? Poderia ser qualquer Poderia. Mas por mais que eu acho que ele serve pra dar um nocaute bonito no Hulk e pra depois virar aquela gag engraçada que é o Hulk nada de uma porrada no Thor. Ali eu vejo como o Hulk descontando. Sim. Porque eu achei animal o Thor esperando o martelo pra pegar e virando. E aí bem no Mjolnir, né? Falar o nome correto. Mjolnir. Tá? Pronúncia asgardiana correta. Mjolnir. É que nem a Red Sonja, né? Que é Red Sonja. Cara, a vida inteira é Red Sonja, cara. Aí é Red Sonja. Não é Red Sonja. Agora já era, né? Então, e aí assim... O Thor tem cenas legais, ele tem momentos interessantes, só que você... Se fosse outro vilão... Exato, poderia ser, sei lá, um vilão do Guardiões da Galáxia, e no lugar dele, aí o Rocket, sei lá. Falaram que o Gavião Arqueiro ele ficou um pouco deslocado, mas de novo, é um humano com flechas, e uma vez que ele tá como ele é o cara de dentro da SHIELD. Então uma vez que ele tá como o Rogue, né, como o cara do mal ali, que virou a casaca, acho que funciona perfeitamente como antagonista. Porque deram um papel pra ele. E aí, no final vai juntar tudo, né, os heróis vão se unir. Sim. E até naquela a cena final, a sequência final de ação, né, que é incrível, eles são úteis, eles não ficam lá parados sem fazer nada. Com certeza, né? Sim, com certeza. Até a humanidade, por exemplo, da Viúva Negra, você não chama, porque, cara, ela vai pra batalha, tá nem aí. Ela vai junto com os peso pesado, né? Por mais que o Gavião fica lá, tipo, de gavião mesmo, né? Só de longe ali. Sim, sniper. Mas ele faz o trabalho dele bem, e a Romanoff também, ela tipo... Ela usa os skills dela pra chegar lá em cima, perto do negócio, pra então, isso que eu acho que o papel dela, o Joss Whedon, acho que ele trabalhou muito bem. Ele poderia escolher qualquer um pra destruir lá o bagulho do Tesseract, mas ele escolheu a Viúva Negra, né? Isso é legal, dá uma importância pro personagem que o personagem não tem por si só. Porque as pessoas elas estão lá pra ver super-heróis, elas querem ver... O Homem de Ferro na armadura, querem ver o Hulk transformado, querem ver o Capitão América fazendo coisas de Capitão América e não discutindo moral com os generais. E assim... Mas ao mesmo tempo ele faz as duas coisas bem, porque se fosse um Capitão América só porradeiro, que não tivesse a parte de liderança... Não ia aparecer o Capitão América, né? E ele ia ser irrelevante também. Com certeza. Você tem, acho que o filme ele é bem definido nisso, acho que os dois textos do filme você pode definir como um desenvolvimento das relações dos personagens, definir até os personagens para aquela história mesmo, pra não precisar assistir os outros filmes. Sim. E ele faz isso de uma forma econômica, né? Assim, tipo, as cenas deles brigando servem pra duas coisas. Primeiro, pra mostrar eles brigando, que todo mundo gosta de ver. Sim. E segundo, pra mostrar que eles são muito... os poderes deles estão ali, ó. Eles estão emparelhados. Por mais que você pense assim, um deus, o Thor não pode lutar com o Capitão América. Mas não, porque ele tem o escudo dele de vibranium, ele consegue segurar. Porque o Thor da física mesmo. O Thor é meu personagem favorito, mas essa cena da briga eu acho cara, de uma sutileza. Porque, de novo, o Thor e o Loki são irmãos, eles se conhecem, cresceram juntos. E o Loki tá preso ali, sentado, até irônico, ele fala, não vou a lugar nenhum. O Loki tá se divertindo em ver o herói brigar. Mas o Thor, cara, ele é um brawler, ele é um porradeiro. Sim. E, cara, ele menospreza os humanos, ele tem noção que ele é um deus. E ele olha o cara, um homem de lata, mano... Então, cara, ele olha pro Loki... Até um apelido legal, né? Homem de Lata. Ele chega, tipo, você percebe dar um sorrisinho pro Loki, cara, e ele vai caminhando pra batalha, e fala, isso aqui, ó, vai ser rápido. Relaxa aí, vou só tirar um round aqui. Exato. Cara, né? E aí, no final, o próprio Thor energiza o Homem de Ferro, apesar de, cara, ele dá errado. E você vê, cara, a força do Thor, cara, na cabeçada que ele dá no Homem de Ferro, fica marca na lata. E, de novo, isso é genial, você mostrar o equilíbrio. Marca na lata. Que quem dá uma de adulto ali é o Capitão América, que chega, ó, vamos parar com a parada. E ele para como? Mostrando a força de novo, com o escudo recebendo uma porrada do Thor. Então ali... Mostrando também que a tíbia dele também é de
Vibranium. Sim, ou Adamantium. E cara, uma cena que eu acho que é fundamental pra definir o Capitão América, porque o Capitão América também tem que tomar um pouco de cuidado junto com os outros super-heróis, porque ele não tem tantos poderes assim, ele é só um cara no soro, que nem disse como o Tony Homem de Stark. Ferro, É aquela Tudo cena, que vem especial de cena, você vem de uma garrafa. vem numa garrafa, é aquela cena que ele dá a ordem pro policial, tipo, meio que pro chefe de polícia lá. Aí o cara fala, mas por que eu vou acatar a sua ordem? E aí, um segundo depois, ele mostra quem ele é, e ele tem uma liderança e uma imponência que os outros heróis não têm. Por exemplo, quando ele chega e ele grita e fala pros caras parem de lutar, eles dão ouvidos, eles param. Mas eles o Thor ainda fala assim, quê? Você quer me pegar? Então toma essa. Ele ainda vai pra cima. Ele mostra, mas ele isso. Ele é sempre provado. Ele é sempre provado, mas aí ele não precisa se provar mais, né? As pessoas começam a ouvir ele. Começam a acreditar nele. E é foda essa liderança dele, porque realmente ele vai ganhando respeito com o tempo. Assim, ele faz por merecer. Ele faz por merecer. E isso é mostrado em todos os filmes dele. E é bem legal, porque os personagens se mantêm. Por mais que você tenha que se focar na característica dele, tipo assim, a característica dele no Capitão América não é dele ser estratégico, de ser o cérebro de não, você vai por ali, você pega o metrô e tal. Mas isso é uma característica dele que ele exacerba de uma certa forma para poder trabalhar em grupo de uma forma legal, mas mostrando a autoridade de cada um, porque que é a utilidade. Em cada filme do Capitão América ele mostrou um tipo de personalidade. E nos Vingadores, acho que esse de liderança fica mais evidente, por mais que ele é sempre o cara pra ser deslocado da nossa realidade. Ser um cara velho, né? O primeiro Capitão América você vê muito... Ser um cara velho. Esse cara velho. Porque ele não entende as referências. You're the first Avenger. Inclusive ele fala, né, quando ele chega pra pilotar a nave, vocês não têm permissão, ele, son, filho, ele tá você não vai fazer isso, né? Não, ele fala umas gírias, tipo, anterior, né? This son of a guy, tá ligado? Tipo, umas coisas dos anos 50, quando é? 40? 40, anos 40, né? Eu queria falar da batalha em si, do terceiro ato, não só todos funcionando bem entre eles, mas é legal você pegar em núcleos isolados, de novo. Você vê o Capitão não só dando um impulso pra Viúva Negra, mas cara, vê a câmera lenta dos dois, ele e o Thor, do Thor e o Capitão Animal, entendeu? E realmente vê todo mundo junto, você vê até o Hulk, cara, pegando... A fotografia nessa luta é muito bonita, né? Tem um take que pega todo mundo tem um plano sequência que mostra todos os heróis daquela batalha. E você sabe que todo mundo tinha dúvida, saúde. Nesse filme todo mundo tinha dúvida se ia funcionar um filme de super-herói, cara. É que eles falaram isso. Quando eles tiveram noção que o filme ia funcionar, foi quando eles viram essa cena no 360. Ah, sim. Que eles falaram, caralho, todo mundo... Aquilo é puro quadrinho. Puro quadrinho e aquela cena aí, que cada hora que a câmera pega, a pessoa faz a coisa dela. Faz a coisa dela. A Romana faz tchac-tchac e o Capitão América faz... Exatamente. É muito legal. Tem um arqueiro... uns Legolas. E cara, tem uma... Essa parte que o Capitão fala, e você, Hulk, smash. Cara, é muito bom porque ele não tem medo do passado galhofa do Hulk, tá ligado? Sim, é o jargão, né? O jargão todo herói tem o seu. Porque se o Hulk falasse, Hulk smash, e tipo, pô, o cara é um cientista, cara, meio ridículo, mas eles pegaram essa piada e colocaram... Por mais que, o Bruce Banner é o cientista, o Bruce Banner é o doutor. Guy, né? O Bruce é o doutor, cara, o monstro é o Hulk. Então, inclusive até o Hulk tem um paralelo legal com a história, no cinema inclusive, que a literatura de terror ela define alguns tipos de monstros, né? Você não tem tantos monstros assim na literatura. E o Hulk ele é um exemplo do lobisomem. O monstro chamado lobisomem. Por que lobisomem? Lobisomem é só o cara que vira lobo? Não. É o cara que ele tem uma natureza humana e numa determinada condição ele vira um monstro, né? O Hulk ele é mais perceptível nisso na história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Famosa história também da literatura. Traduzido aqui como o médico e o monstro, né? O médico e o monstro, exato. Porque fica mais fácil, né? E não é à toa. Olha, gente, duas coisas. O médico tem um monstro. Dr. Jekyll. E assim, e não é à toa que o Bruce Banner, ele é um médico. Ele é um doutor, ele não é um doutor qualquer, ele é um médico, ele tem doutorado em astrofísica. Ele é um médico e ele é um monstro, né? Então ele tem... Ele faz medicina, o quê? Nuclear. 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 It's pronounced nuclear. Que é raios gama, pra quem não sabe, precisa ver. Então assim... No personagem do Hulk está contido, além do mais, essa história do médico e o monstro, né? Que assim, claro, seria mais um episódio inteiro só para falar dessa parte da literatura de terror. Só que o personagem do Hulk, ele traz um terror que os outros personagens não trazem, né? Os outros personagens, eles são muito mais heróicos mesmo. Apesar de eles terem
moralidade dúbia, às vezes como por exemplo o Homem de Ferro, que ele sendo mais egoísta, depois você vê que ele não é bem egoísta. O Nick Fury, ele é um cara mais maquiavélico, ou seja, ele busca o fim, que é, por exemplo, proteger a população, mas ele usa às vezes de meios que são meio imorais, talvez. Eu tô procurando aqui o Maquiavel aqui na biblioteca do Bruno, deve ter. Então, eu não tenho porque eu já tenho decorado na cabeça, não preciso ter livros, né? Seria em latim, inclusive. Aqui é review. Aqui é review, mano. Em latim, inclusive, por favor. E o Hulk, ele tem isso do monstro e você sente isso. Então, às vezes Você sente o monstro. Você sente o monstro. Léo Stronda. Vem, monstro! Vem com o monstro! Vem com o monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Mas sente o monstro. isso eu senti, cara, até na primeira cena que o Hulk aparece, que eles criam uma tensão legal pra aparição do Hulk, né? E é legal porque o Hulk em cada filme, né, dessas últimas vezes tem uma cara diferente, então cria até uma certa... Mas assim, nessa primeira cena que ele aparece, até a iluminação de terror, a trilha mostra um pouco isso. Você vê tipo, quando ele muito gira, sombra. Quando ele olha pra cara da Viúva Negra, cara de tristeza Tá com que dor, ele tá. É verdade. Ele tá sentindo, Que ele né? fala tipo, puta, que Não tem merda, jeito. desculpa, tá ligado? Ele tá pedindo desculpa. Porque ele não vira ele, né? Eu acho que é legal essa cena, porque a gente, de novo, percebe uma manipulação, né, do... Porque a gente tava falando, será que você compra a ideia de que o Bruce Banner tava no controle sempre? Que o segredo dele... Então. Aí você fala, Esse é o segredo do final, né? Que ele tipo, tá assim, seria muito bom se com você raiva. ficasse com raiva agora ali. Eu tenho um segredo. Eu estou sempre com raiva. Que toda vez Tem que ele câmera vai- lenta, ele vai virando Hulk. Toda vez que ele vai contar, sempre acontece alguma coisa. E no caso da primeira transformação dele, o que leva? A gente fica meio confuso, né? Porque mas ele... Isso na... Porque, eu acho que ele se ali é descontrolou, a influência do cetro que tava. Eles estão discutindo. O cetro do Loki. O Loki ele gerou a contenda ali, que era o que ele queria, porque ele é o deus da trapaça, né? Deus Contenda, não passa, né? contenda, não é Contenda, briga, né? contenda, Treta. A exato. contenda. Gerou a contenda, a trapaça Toma ali. aí. E aí o Bruce Banner, né, ele tava com o cetro na mão sem perceber. Então, sabe, ele até escalando. Solta o cetro ali. E aí, ao mesmo tempo, o Gavião Arqueiro vai e dá aquela explosão na Explode a nave que nave. faz, por exemplo, ele e a Viúva Negra caírem. Uhum. E aí é isso que desencadeia, eu acho que a falta dele de se controlar. A falta dele. de controle dele. É, Isso que desencadeia o Loki também, que ele sai da cadeia. Ele sai da cadeia, porque aí tá toda a zona, ele engana o irmão dele, que é fácil enganar seu irmão, se você sabe disso. Principalmente se você é o deus enganão, né? O deus da trapaça, O deus da o deus do trapaça. embuste. O deus da eletricidade ali só funciona pra dar porrada, porque a eletricidade ele né, usa muito pouco. Né? Ele usa convenientemente uma hora lá. Tem uma hora que precisa de um deus eletricista lá, que o Capitão América fala: este tipo é o tipo de. É movido a eletricidade. Rapá. Muito bom, parabéns, Muito bom senhor. isso aí. E aí na hora o Thor não é útil. O Thor. E é legal você falar do Deus da Trapaça, a gente acha que já falou aqui, inclusive no episódio do Thor, mas o Loki é um deus que existe no panteão da norueguês. Cara, se eu te falar que o Thor também. Então, o Thor também. E o Odin também. O Thor também. O Odin, todos eles. Os personagens, né? do mundo. Mas é que o Thor, eu acho que todo mundo já meio que sabe, né? Agora o Loki, ele é um deus, inclusive, que tem versões dele em todas as filosofias, em todas as mitologias, né? Em outros panteões. Em outros panteões. Ele tá na mitologia romana, na mitologia grega também. Sim. E é sempre um filho da puta, assim. Ele sim. tem várias pegadinhas que ele faz, e é engraçado. Tanto que o grande poder do Loki É a manipulação. é a manipulação. Sim, Você vê, magia. exato, você vê que ele é um cara que ele consegue. Uma das primeiras frases do Hulk, depois que do Bruce Banner, depois que eles estão lá no Helicarrier lá da SHIELD, o Loki fala um monte, fala, vocês trouxeram esse cara pra nave, não sei o que, falando do Hulk. E aí ele fala assim, puta, esse cara realmente irrita a gente, né? Você vê que isso é um poder, é o poder da falácia. E ele era o único, e tem uma hora que o Nick Fury fala assim, porra, eu tô cheio de heróis aqui, e o único que parece que tá gostando de estar aqui dentro é o Loki, que tá preso, entendeu? Porque era tudo parte do plano, ele mestre dos sortilégios. Como você saiu da estação? E é legal que eles usam também mais uma tecnologia inventada no Star Trek, que é o alumínio transparente. Alumínio transparente. Que é uma... Pra você que assistiu Star Trek 5? 4? 4 ou 5? Acho que é o 4. 4. Que eles voltam no tempo e tal, e inventa esse que inventa é o Scott, que é o Scotty. É o engenheiro. Que também, né, acaba virando a típica prisão de maníaco. Transparente. Sim. E o Loki até no Thor 2, ele também tá numa prisão transparente. Também. Porque, né, nesse meio que, sei lá, cara, tipo... Visualmente, pro cinema até, é melhor, né, você mostrar, você conseguir interagir com o vilão numa prisão transparente. Exato. Eu tô pensando aqui, quando eles prendem o
o personagem do Benedict Cumberbatch no segundo filme de Star Trek também é uma prisão transparente, olha aí. Então. Acho que é uma coisa... É um clichê. Uma autorreferência... Clichês não necessariamente são negativos. Clichês não necessariamente são negativos, exato, né? Tá aí o site TV Tropes, né, .org, que lista todos os clichês e, cara, todos os filmes são lotados de clichês. E alguns filmes são bons, outros nem tanto, né? Vai de como você vai usar o clichê. É impossível você ser original em tudo, né? Verdade. Só que uma das coisas que eu gosto, que eu mais gosto no filme dos Vingadores é uma pequena frase que acontece no final, que, assim, como é que você justifica que, você tem o Thor, tem o Homem de Ferro, tem o Capitão América, assim, quem garante que eles vão defender as pessoas e tal, né? E aí o Nick Fury, agora é o Nick Fury, né? Vamos lá, vamos saber. É o Nick Fury que fala, acho que pra Hill, que é a Robin do How I Met Your Mother, fala pra Robin assim, eu sei que eles vão estar aqui porque a gente precisa deles, né? E cara, eu acho isso daí até muito tocante, assim, porque isso daí sintetiza até as histórias em quadrinhos, a fantasia, a ficção, e você ter super-heróis, né? Que é assim, pra que você vai ler um gibi, tipo, sendo que você tem trabalho para fazer, sendo que você tem entretenimento melhor para fazer, e você pode seguir essa mesma lógica. Que não existe. É tipo assim, não, porque a gente precisa deles, a gente precisa dos heróis, a gente precisa a gente precisa dos heróis. No caso dentro do mundo, eles precisam literalmente dos heróis para salvar eles, e eles sabem que os heróis sabem disso. Então você até tem essa jogada de filosofia, de o herói, ele sabe que se ele não fizer nada, o sangue vai estar na mão dele, porque só ele poderia fazer alguma coisa. É o princípio básico né? O mal triunfa quando os bons não... Por omissão, né? Decidem não fazer nada, quando os bons não decidem não fazer nada. Então exatamente. A ideia é basicamente disso, né? A gente tem essa figura do herói relutante, né? Que ele sabe que ele tem que se sacrificar, mas ele não tem escolha, na verdade, porque a única escolha dele é fazer o que é certo, né? Sim, exatamente. E pra gente, a gente precisa deles, essa questão mesmo de... Você precisa ter esperança, você precisa ter alguém que seja 100% bom, que vai salvar a gente, né? Tipo, existe esse mito meio que em todas as religiões, inclusive em todas as filosofias, sim. Né? Alguém que vem salvar. É a busca pela verdade, né? Até na política, inclusive, né? Assim, e tá sempre achando, vai ser o Obama que vai salvar o Brasil, vai ser o Lula que vai salvar o Brasil. Tipo, tem sempre essa de poucos, né? Vamos colocar não, esse cara vai ser o herói. Mas ao mesmo tempo, se você, aí já falando fora do universo, né? Nós como consumidores, né? Digamos assim, ou até você pode falar isso no sentido da humanidade no geral, é assim... O que seria da gente se não tivesse, se nós não tivéssemos os heróis, né? Seja super-heróis de gibi ou até assim figuras, modelos que a gente se inspira. Isso que eu ia falar, por mais que eles são criados por humanos, né? Eles são modelos que a gente acaba seguindo. Sim. Por mais impossível que seja a gente alcançar esse nível de perfeição ou nível de heroísmo, mas é algo que... É um norte que você aponta a sua bússola e vai meio que... Isso é uma coisa que inclusive a gente falou acho que no Batman Begins, né, cara? Acho que foi no videocast do Batman Begins, que a gente fala que, assim, que alguns seguem Jesus, os outros seguem Buda e os outros seguem o Batman. Tipo assim... E o que há de errado nisso, né? Sendo que são três... Teorema zero. Teorema zero, talvez. É verdade, teorema zero. Porque tem a igreja do Batman, né? Que assim, você tem... E isso está resumido na frase do Nick Fury, né? Porque eles vão estar lá porque a gente precisa deles. É uma via dupla, né? É o símbolo do Superman no Homem de Aço, né? Esperança. Aí você pensa assim, nossa, é um nome meio de mulher, mas não quer dizer o nome dele, a Esperança. Quer dizer que... Só falar agora de uns fãs. Eu queria falar de um pouco do fanservice que eu acho que tem, ainda mais um pouco nos quadrinhos, que... O que é fanservice? Que é aquele que é feito mais por fã, para aquele cara que leu anos e anos e vê aquela coisa que ele lia adaptada para outra mídia. Fala, será que vão lembrar daquilo que eu lia? Será que vão lembrar daquela história que só eu li? Só eu li. Mas uma coisa é que isso é uma coisa positiva ou negativa na sua opinião? Nesse caso aqui eu acho positiva. Eu acho que tem os dois lados. Você pode usar um fanservice e ele ficar forçado, ficar ruim. Mas o fanservice que eu quero falar aqui é da Tony Stark. Ela foi criada, ela surgiu nesse filme. Tá com um sentido lógico pra trama, que ela é a fornecedora de energia limpa.
Sim. E a assim, energia a casa do Tony Stark foi explodida no Homem de Ferro 3. Não, mas o Homem de Ferro 3 é depois dos Vingadores, cara. Então, mas eu tô viajando o tempo, então... Exato. Sim. E aí, nesse caso, é o que também precisa pro terceiro act, então a história vai acontecer lá. E tem Stark, obviamente, todo cara... O tamanho do ego do Tony Stark não vai ter Stark na torre dele. E o próprio Tony Stark cai do cavalo quando ele começa a falar mal do Loki. Esse cara é maluco, é um megalomaníaco, parece que ele quer ter um negócio no céu com uma estátua com o nome dele. Aí ele, ai caralho. E aí caem as peças, fica só o A de Avengers. Olha, Avengers A Tower. Torre dos Vingadores. Ou seja, socialismo. Ele que pagou a porra da torre, agora é de todo mundo. Não, cara, ele é prova dele. Porque nos quadrinhos... E tinha mansão dos Vingadores, não tinha torre, né? Era uma mansão e era o Tony Stark que ele Era a mansão Stark, patrocinava, era a mansão Stark que patrocinava os Vingadores. Falava, mano, a gente não tem uma base? Vamos lá pra casa lá que tem o Jarvis, que não era uma inteligência artificial. Era um truta. Era um Alfred. Era o Alfred, exato. Como tudo que a Marvel faz copia do DC. Ah, claro. Se ela tá fazendo melhor, eu não quero entrar nesse argumento. Não quero entrar nesse argumento. Agora Eu acho isso fantástico. E outro fanservice, cara, um filme da Marvel sem Stan Lee não é um filme da Marvel. Impossível. E eu fiquei, cara, no meio do filme eu tinha esquecido. Falei, caramba, cadê o Stan Lee? Ele já sabe. Já passou da hora. Ele aparece em todos. E, cara, ele aparece um pouco, mas é válido, cara. Acho que ainda vale. Ele tá lá no finalzinho, quando, sabe, tá todo mundo comemorando. Vingadores são modelos a ser seguidos. Aí tem lá Tá mostrando o noticiário, né? Aí tá o velhinho falando, que heróis de Nova York? Que mentira! Não sei o quê. E tá lá. Tá lá, acho que valeu. E acho que eu só queria, pra terminar de falar, tem a cena do shawarma. Que eles todos comendo shawarma. Que é a cena pós-créditos. Né? Exato. Tem duas cenas pós-créditos. Esse filme é tão grande, cara, que tem além de só uma, né, que é o Thanos, né? Sim. Que até então ninguém sabia de quem tava por trás dessa invasão do hospital. Sim. Mas a cena do shawarma, cara, ela foi gravada assim algum tempo depois que o filme já tava fechadinho. Que eles lá no restaurante todo destruído E comendo se você reparar, tá todo mundo comendo de boa, ninguém fala nada. Aí você vai reparar que no canto esquerdo, que geralmente é o canto que você usa na tela, na cinematografia, onde você quer deixar algo escondido, onde você não quer deixar tão evidente, ou você quer realmente só esconder, no caso é esconder. De cinema na curiosidade, né? O Chris Evans, do Capitão América, ele já tava fazendo outro filme que ele tava de barba, e ele precisava manter aquela barba. O Capitão América não tem barba. Como você faz? Os caras usaram um truque de cinema, que é comum colocar aquelas próteses de silicone. Estilo Hellboy. Estilo Hellboy, colocaram tudo numa cara de. Imagina a cara dele empada. Imagina empada aqui, colocar um monte de coisa na cara dele. Ficou uma coisa grotesca, todo mundo dando risada. Falei agora, mano, põe a mão na cara e fica assim. Pra disfarçar. Ele é o único que não come. Ele tá lá, ele só dá uma suspirada. E aí tu não querendo rir. Acho que é uma coisa acho tão engraçada porque demoraram pra falar isso. Sim. Porque na época eu não achei engraçado, mas, cara, é uma coisa que. Sutileza, assim. Sutileza. Você percebe. Você saber disso não vai nada na sua vida, mas eu achei engraçado. Legal. É uma boa curiosidade. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Contenda louca. Mostra pra gente se chegou até o fim desse vídeo, que você acompanhou tudo que a gente falou, participou. E se você ainda queria que a gente falasse mais alguma coisa que a gente não falou, coloca a palavrinha ou as palavrinhas e aí coloca lá o seu comentário. Exato. E se você vai perguntar sobre Avengers 2, sim, nós vamos fazer um vídeo agora. Sim, exato. Sim, em breve, muito breve. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Exato. E além disso... Sabe por quê? Porque você não perde os próximos vídeos que a gente vai lançar. Verdade. Inclusive sobre Avengers 2. E se você está ouvindo no podcast, você pode ir no YouTube, osmoscouros.com/YouTube, e se inscrever lá. E também no podcast. Se você ainda não é inscrito no podcast, você pode procurar no seu aplicativo. Sim. Temos lá os bons companheiros. E não esquece de convidar quem gosta de cinema, seus amigos, compartilhe esse canal. Pra até quem não gosta de cinema, fala, olha esses caras falando. Você acha que eles falam legal? Chama os caras pra comentar aqui com a gente, que é bacana também, a gente curte. Sim, e você ajuda pra caramba a gente. Se você gosta do trabalho que a gente faz e gostaria de ajudar, tem muita gente que fala assim, cara, eu não acredito que vocês só têm tantos inscritos. Não, a gente tem bastante. Eu quero que você tenha 1 milhão de inscritos. Ajuda, faça isso, ajude que Mas, cara, vai ser bom pra você. Cada um mandar pra 3 amigos. A gente vai ter 9 mil inscritos, não é tanta coisa assim. Mas ajuda bastante. Ajuda. Agora, se você quiser conteúdo exclusivo, que você não vai receber em nenhum lugar, onde? Você tem que acessar osbonscompanheiros.com/VIP. Você vai ter só. Ó, eu vou fazer um adendo aqui que eu deixei pro final. A gente falou no começo do Joss Whedon, que ele fez Firefly, fez Serenity. Eu tenho gravado, eu comentei sobre a série Firefly. Quando eu achei que eu podia fazer vídeo sozinho, olha,
Eu gravei e não tive coragem de lançar, mas pro VIP eu lanço. Olha só, caralho! Eu edito essa porra e E lanço. outra, cobram a gente sempre pra fazer vídeos sobre séries. Série de TV que não é o foco do canal ainda. Então, Mas talvez, Mas pra se quem você é pedir VIP- muito também, a gente talvez faça... Por que não? É verdade. Por que não de Uma nova Arrow, fase. que o Rod adora? Arrow, Flash, The Walking Dead, The True Detective, Demolidor. Vamos fazer, calma, eu não vi ainda. Daredevil. mas peraí. Eu gastei todo o meu dinheiro comprando gibi porcaria. Como é que eu faço pra assinar o VIP? É de graça. Ah, até pra você que assina DC. Eu assino. É caro, é caro. Eu posso Mais barato que a Marvel. Da DC. Porque tem menos de bi, porque ninguém compra. E lembrem-se! Ao assistir bons filmes... Que seja com Gaviões Arqueiros. Eu fiz um negócio do Stark, viu, Rod? Edita aí. Do caralho. Vamos fazer o trenzinho então. Partindo. E nos quadrinhos a gente tem que agradecer. Como você faz isso, cara? É o Justin Seu cabelo Bieber. piora. É o Justin Eu Bieber. sei, ficou pior. É isso que eu quero. Teve um amigo meu que confessou que quando ele abre o episódio, ele vai primeiro no final ver a merda que a gente faz. Depois. Justo.